Mais um convidado da Montexp aí. A gente tem um projeto chamado Além da Marca, onde a gente fala não só sobre marca, mas também sobre o negócio, business e tudo que vem além da marca, exatamente como o nome diz. E hoje o nosso convidado é o Charbel, idealizador, criador e fundador da Galeria Surf, um projeto muito legal e inovador, né, que consegue trazer as melhores marcas do mundo para um lugar só. Hoje está com uma loja física em Niterói, né, mas que também atende o Brasil inteiro em esquema nacional através do site e Instagram. Conta um pouquinho para a gente, Charbel, de como é que foi essa sua ideia, o que você visualizou quando veio a marca na sua cabeça, que é quando arrepia, né, a gente pensa, cara, é isso, acertei, tenho que proteger. Me diz aí como é que foi. A ideia do projeto, eu tinha um negócio antes da pandemia, e um negócio de 20 anos, que ficou muito afetado com a pandemia, e decidi dar fim a esse negócio e iniciar um novo rumo na vida. Legal. E como um apaixonado por pranchas, né, cara, depois de fazer muitas pranchas e viajar e ter contato com esse objeto, né, que transforma, né, cara? Quem gosta de prancha sabe o que eu estou falando. Sim. Assim, é o que me dá mais prazer em consumir, sempre foi o que me deu mais prazer em consumir, foi prancha de surf. Mas daí você ter um hobby e montar um negócio tem uma distância grande. Exato. E eu tenho uma formação em publicidade e marketing e queria montar um site para vender as pranchas. Já tinha também uma relação com os fornecedores como cliente. Sim. E me utilizei dessa relação para iniciar as tratativas. Legal. Mas quando eu me deparei com a questão digital, para mim foi assim surpreendente, porque eu era de uma outra época, de outros tipos de mídias, né? Os tradicionais BuzzDoor, Outdoor, as mídias digitais, quando eu fui ver os KPIs, taxas de investimento de retorno, tudo bem diferente. Tive que me preparar para poder montar um novo negócio. Legal. E fiz um curso para gestão de e-commerce Se preparou antes e de abrir a marketing porta, digital, né? O projeto todo Legal. Demorou um ano até poder ser efetivado, né? Legal. E a ideia era trazer as melhores marcas, né? Montar um showroom, como é a galeria, e fazer paralelamente comercializar através do site. O lance da marca foi um clique assim, né? Porque realmente quem é apaixonado por surf e por prancha, você deve ter clientes, que são meus amigos, inclusive, que tem quarto de prancha, né? É o quarto Sim. das pranchas, né? Tipo, você realmente encara algumas pranchas como obra de arte mesmo, né? Você encara, tipo assim, cara, isso aqui eu não vou usar em qualquer lugar, não é qualquer marca que eu vou cair com essa prancha, né? É muito especial. E a Galeria Surf traz isso, né? No A contexto. galeria é isso, né? As pranchas são as nossas obras de arte. Muito legal. Cara. E aí aqui a gente tem como foco ter uma profundidade no estoque, ou seja, ter bastante pranchas, né? Com diferentes propostas e tamanhos e volumes, para que quando a pessoa procure, o surfista procure, ele realmente encontre. Legal. Além disso, um serviço onde a gente tem o compromisso com a indicação mais próxima do acerto. E graças a Deus o feedback tem sido excelente, né? Porque quando a gente está preocupado em acertar e não vender por comissão, né, cara? Você simplesmente vender a prancha, é o melhor caminho, né? Porque o surfista ele acha que entende o que precisa, né? Sim. Muitos têm relacionamento diretamente com os shapers. Sim. E os shapers, obviamente, são pessoas capacitadas para poder fazer a orientação correta. Mas é interessante a gente perceber aqui as questões subjetivas, né? Que é o cara que tinha uma relação com uma prancha há 5 anos, que ele achou que surfou muito bem com a prancha, mas o tempo passa, o cara está com outro peso, está com outro ritmo de vida. Sim. Então a gente faz um trabalho psicológico mesmo de levar o cara são muitas coisas envolvidas, né, cara? Quando você começou a falar do início do projeto, né, da sua formação como publicitário e profissional do marketing, e claro, você tem muita capacidade técnica para falar sobre o produto em si, né, porque você é surfista desde sempre.
sempre surfou, surfa bem. Sou interessado em prancha, né, cara? Às vezes o cara surfa bem, é surfista, mas ele não consegue, ele não tem interesse sobre aquilo. Ele só sabe se a prancha é boa ou se é ruim, entendeu? Exatamente. E aí, além de surfar bem e entender o processo e mecanismo de como a prancha pode funcionar ou não para um cara que está começando, um cara que é mais pesado, um cara que tem um surf mais fã, um cara que quer se tacar em buraco, você tem essa percepção, você buscou se posicionar e se especializar onde você achou que tinha uma defasagem. Justamente para cobrir os espaços e não dar errado, né? Justamente, cara, isso no mundo de business, negócio, eu acho que é o raro em você encontrar. Sim. Porque quando o cara quebra ou o cara peca em alguma coisa, é porque ele foi cabeça dura e não correu atrás de onde ele se sentiu defasado. Ele não conseguiu enxergar isso. Da mesma forma que você falou, o surfista às vezes ele tem certeza do que ele precisa. E chega e fala, não, eu quero uma prancha assim. E ali você conversando com o cara, você consegue entender que talvez não seja tanto isso. E com outras possibilidades, você consegue dar para ele opções que ele nem enxergou ainda, né? Talvez. Caramba, essa ficha aqui, lá em Búzios, em Jeribá, já pensou? Cara, às vezes ele nem pensou naquela gorducha grande, uma prancha fã com bico largo, e você trouxe outra coisa para ele. Ou uma prancha super performance para uma onda mais fraca, entendeu? Sim. Aí a gente vai conversando, fazendo pensar, né? E também o meu contato constante com os shapers, né? Com todas essas marcas, né? Legal. Eu tenho contato com todos os shapers. Esses dias eu conversei com o shaper do Ítalo, e ele estava me dizendo que o Ítalo agora, esse ano, aumentou as pranchas para 5,11. É mesmo? Eu tenho aqui uma prancha que ele venceu as Olimpíadas, uma réplica, e é uma 5,9, e as pranchas do dia a dia dele até o ano passado eram 5,8, 5,9. Então existia um processo lá atrás, você provavelmente deve ter começado a surfar com 6,1, 6,2. Eu, na verdade, foi menor porque eu tive... até seu cliente, Patrick. O Patrick era meu vizinho, ele me deu minha primeira prancha. E ele já surfava há muito tempo. E aí era uma 5,6, se eu não me engano, né? E eu era pequenininho, eu tinha 10 anos. E uma 5,6 para quem tem 10 anos, eu porque imaginei mais velho. Cristal Grafite, que é outra marca que, cara, quem surfa e não conhece, tá morto por dentro. Mas, sim, é normal. E a partir daí, quando eu fui pegar o gosto, aí sim eu peguei uma prancha maior. Eu tive esse movimento, né? De ir para uma prancha maior, de necessidade, né, e depois ir encontrando algo que fosse do meu biotipo, né, que eu sempre considerei muito parecido com o do Ítalo. A gente tem basicamente a mesma estatura, o mesmo porte e tudo mais, só que, cara, eu peguei uma prancha dele, não tem como eu surfar com a prancha dele e tipo assim, ter uma performance que eu tenho hoje, né, ser um cara, tenho 43, vou fazer 43 anos, não parece, mas vou. E assim, eu preciso de remada. Sim. Se eu pegar uma prancha do Ítalo e for surfar no mar onde eu vou surfar um pouco mais de baixo ali, cara, eu vou capotar. Todas, praticamente, entende? Aí você vê que o cara que tem, assim, habilidade máxima, né? Um dos melhores, o cara elite do surf, e o cara tá aumentando o volume, tá aumentando a prancha, porque o surf tá pedindo isso, uma prancha maior, a tua manobra fica maior, a prancha aparece mais, joga mais água. E o próprio Jack Robinson também, parece que também fez um movimento de aumentar em 2 litros as pranchas. O Leandro Dora parece que falou para ele, cara, eu vejo um homem com uma prancha de uma criança. Então, buscar essa informação e também aceitar as mudanças. Tá sempre atualizado. Sempre atualizando para poder melhorar, né? O volume, cara, se ele estiver sobrando, atrapalha. Mas se ele não estiver te atrapalhando, você conseguir virar bem a prancha, né? Sim. Quanto mais volume, melhor, pô. Você vai sair mais descansado da água, você vai pegar mais onda, você vai se posicionar, você vai chegar mais rápido para pegar uma onda, entendeu? Então, assim, a partir do momento que ele não está sobrando ao ponto de quando você virar na base e ele não trabalhar de borda e trabalhar de fundo, vai te trazer insegurança, quanto mais volume, melhor. E aí tem também alguns recursos para diminuir, baixar um pouquinho a borda, né? Se às vezes está com a longarina ali mais alta para ter um volume maior. Enfim, tudo isso é informação que a gente busca. Legal, mas quando a gente fez a pesquisa, assim, eu levei em consideração que eu não teria um produto exclusivo, né? Assim, a galeria é revendedora de grandes marcas. Mas os concorrentes também são revendedores das mesmas marcas. Então, nosso trabalho é em oferecer o melhor serviço.
entendeu? Acertar na escolha, entender o que o cliente realmente precisa e oferecer a coisa certa. Para os iniciantes. Os iniciantes chegam aqui, eu vou já direto e levar para as seminovas. Entendi. Entendeu? Vou levar, porque o cara vai cair em cima da prancha, vai se machucar, e se for zerado, eu falo, cara, você vai numa escolinha, faz uma aula, nós temos alguns parceiros, vê se realmente você vai ficar no esporte, e num segundo momento você vem aqui que eu posso te ajudar. Sim. E aí Mas eu acho que o teu modelo de negócio, falando de business agora, por mais que você não tenha exclusividade em ser um revendedor de multimarca, né, com as melhores marcas do mundo, mas você tem, talvez não exclusividade, mas a inovação no trato com o cliente, que você criou um método diferente. Não é só o cara chegar numa loja e dizer, o que eu tenho? Não, você tem essa percepção de análise do teu cliente, entender o que é melhor para ele, né? Não só falando de marca, mas de forma de prancha, né? De como o shaper é melhor, se é uma biquília, se é uma ficha, o que o cara tá buscando. E não só o cara que tá aprendendo, às vezes o cara que tá indo para uma viagem Mental Eye. Eu vi uma vez um post, acho que era um pai e um filho que foram para o Mental Eye e vieram aqui e compraram as pranchas para viagem. Sim. Tipo, a sua consultoria, que eu acho que é a palavra correta, você faz uma consultoria praticamente do que seria ideal para ele para uma viagem que você tem experiência, viajou bastante já pelo mundo, né? E sabe surfar. Isso que eu acho que é o diferencial e que o cara não vai encontrar se ele for numa Galeria River, por exemplo, entrar em qualquer loja lá e buscar uma prancha por marca, eu acho pura e simplesmente. Em qualquer negócio, André, é importante saber escutar, né, cara? Exato. No teu negócio. Sim. Entendeu? Se você não souber escutar, entender qual é a demanda, aonde o calo está apertando, cara, nada funciona, entendeu? Então é o que a gente faz aqui, saber escutar, tentar entender realmente o que a pessoa precisa, qual é a proposta que ele está buscando e direcionar e ter a prancha em estoque para resolver o problema, né? E vira quase que uma bola de neve quando o cara acerta na primeira e a prancha ela vai degradando um pouco e ele começa a ver que aquilo faz uma diferença em condições e tipos de mares diferentes. O cara pega a primeira e acerta a primeira, na segunda ele vai querer voltar aqui de novo para ver a próxima prancha, né? E aí a próxima vira a próxima, que vira a próxima, e aí vira o cliente recorrente, o cliente fiel que está sempre te ligando, fala, Charbel, o que eu faço? Galera, convido vocês a visitar Galeria Surf, fica aqui em São Francisco. O Charbel é um cara sensacional, vai receber vocês de braços abertos, escolher a melhor prancha ou de braços abertos ou com a prancha certa. Sim, também tem o site, né? galeriasurf.com. Galera que quiser dar uma olhada no que tem. Instagram. Depois, se quiser, tiver Instagram, Galeria Surfboards. Se quiser tirar dúvida, entre em contato com a gente aí pelo WhatsApp. Não só eu sou cliente também, além de poder ter participado da criação do projeto e protegido a marca através da Montex. A Galeria Surf é uma marca registrada, já com certificado, tudo bonitinho, brasão da República, só faltou enquadrar para a gente colocar na parede, né? Mas sou cliente também, tem uma prancha Oceanside vinda daqui, que não vendo por nada aquela prancha, é uma prancha meio coringa para mim, ela serve para qualquer tipo de mar, e praticamente, se eu falar de cada 10 amigos meus, 8 tem pranchas daqui. Então, cara, sucesso pra gente, André. Sucesso de negócio já aconteceu, né? Agora é só visitar, entra no site, entra no Instagram, e até a próxima. Tchau, tchau.